Vivo com a Anaílza, ela tá onde? Me informa, por favor. A gente vai ao vivo com a Anaílza com mais informações pra gente. A Anaílza tá em um evento, né? Vai falar ao vivo com a gente, trazer mais informações sobre o Piauí Nordeste, não é isso, Brígida? Cadê? Já aqui na telinha aqui do Revista, mais informações sobre isso com a querida Anaílza, né? E mais detalhes, você pode acessar também o nosso Meio News. Estamos só organizando aqui, tá aqui, ó, Anaílza já com o nosso governador, Rafael Fonteles, aqui na nossa tela, ao vivo, agora saindo coletiva. Essa é a principal bandeira que eu levantei ao longo da presidência que exerci, que estou exercendo, porque exatamente identifico esse ponto como sendo o que mais dificulta a redução das desigualdades regionais em relação ao Nordeste brasileiro. Então, crédito produtivo para gerar mais emprego e renda, para que o Nordeste possa se aproximar ainda mais da média nacional no que diz respeito à renda média, à PIB per capita, aos indicadores socioeconômicos. Então, claro que evoluímos muito ao longo desses últimos anos, especialmente depois da chegada do presidente Lula ao governo em 2003, mas ainda temos muitos desafios e um deles tem a ver exatamente com essa distorção no mercado de crédito brasileiro, crédito para as empresas, para que elas possam alavancar seus investimentos, gerar mais emprego e renda aqui na região Nordeste. Então, esse anúncio que vai ser feito daqui a pouquinho, às 14 horas, vai ficar evidente que, tendo oportunidade, tendo linhas de crédito específicas, as empresas nordestinas aproveitam as oportunidades em articulação com os governos. Então esse é um ponto muito importante que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Olha, foi colocado inicialmente 10 bilhões de reais nessa linha específica. E nós apresentamos projetos, eu digo as empresas nordestinas apresentaram mais de 120 bilhões de projetos. Então vamos receber a informação dos bancos do que foi aprovado, certamente um volume muito maior do que os 10 bilhões de reais. É isso que esperamos. Até porque os projetos estão muito bem construídos, são projetos nas mais diversas áreas, sobretudo envolvendo a transição energética, que é o grande potencial de industrialização que o Nordeste tem, a partir dessa energia limpa, abundante, trazer indústrias que vão utilizar essa energia limpa, abundante para o Nordeste, e não para o Nordeste ser um exportador de energia. Claro que só o fato de ser gerador de energia já proporciona desenvolvimento. Mas a industrialização é o que vai gerar mais desenvolvimento socioeconômico para o nosso povo. Então essa é uma das áreas que nós apontamos como sendo de muito potencial para o Nordeste. A área também da agropecuária, sem dúvida, especialmente no Piauí, no Maranhão e na Bahia, que fazem parte do Matopiba. A área da economia digital é outra aposta que nós fazemos, dada a qualidade da educação que nós temos em vários estados do Nordeste e um potencial enorme no turismo e na economia criativa. Então essas são as áreas que os 9 estados do Nordeste têm um potencial em comum e ainda muito pouco aproveitado a nosso ver. Por isso que nós precisamos dessa articulação interfederativa que o Consórcio Nordeste representa para alavancar essas áreas econômicas da nossa região. Você acha que é possível essa neoindustrialização com preservação ambiental? Como é que vai funcionar isso na prática? É isso que nós defendemos, que a sustentabilidade ambiental, a transição energética, a transformação ecológica, para nós são oportunidades econômicas, perfeitamente conciliáveis à preservação do meio ambiente e o desenvolvimento industrial, através da bioeconomia, através da indústria verde, que é o que nós chamamos da neoindustrialização, uma indústria verde e inovadora que está dentro da Agenda Brasil, da nova Indústria Brasil, muito bem liderada pelo vice-presidente Alckmin e muito bem apoiada pelo presidente Lula. Então você vê, o Plano de Transformação Ecológica lançado pelo ministro Haddad, a nova Indústria Brasil lançada pelo ministro Alckmin, dentro do contexto também do novo PAC lançada pelo ministro Rui Costa, são 3 projetos que buscam conciliar desenvolvimento industrial, desenvolvimento econômico, com sustentabilidade ambiental. E quem mais tem potencial para aproveitar isso é o Nordeste, dada a energia limpa, abundante que nós temos aqui. O senhor foi citado pelo ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, no rol aí de sucessão do presidente Lula, com destaque nacional. O senhor viu essa entrevista ao Estadão? O que é que o senhor acha dela? Olha, nosso foco é o Piauí. Claro que eu fico muito lisonjeado, mas o nosso foco total é o Piauí e também concluir esse meu mandato como presidente do Consórcio Nordeste. O que o senhor destaca na sua gestão à frente do Consórcio Nordeste?
Olha, eu destaco exatamente esse ponto de contribuirmos para diminuir as desigualdades no mercado de crédito para as empresas nordestinas. E vamos ter, digamos assim, um exemplo claro dessa nossa luta anunciada no dia de hoje. Mas também destaco a missão que tivemos aos países árabes, foi algo realmente que vai resultar no médio e longo prazo em muitos investimentos, dado que os países árabes têm muitos recursos nos seus fundos soberanos, nas suas estatais, e eles estão atrás exatamente do que o Brasil e o Nordeste têm muito a oferecer, energia verde, segurança alimentar. Então reputo também como uma atividade muito importante que nós exercemos ao longo desse ano, o fortalecimento da agricultura familiar, inclusive o cooperativismo é uma agenda que avançou muito, já vinha avançando desde a presidência da governadora Fátima Bezerra, e também demos um passo grande na área do turismo e da economia criativa. Tivemos missões dos nossos secretários, das nossas agências de turismo na Europa, também na Argentina. Então tem um potencial enorme nessa área do turismo que ainda não foi aproveitado. Quando você compara, por exemplo, o Nordeste, que tem paisagens belíssimas, tanto no litoral quanto no interior, quando você compara com o Caribe, que também faz um desenvolvimento regional do turismo, envolvendo vários pequenos países, você vê que nós ainda temos um potencial enorme para aproveitar. Então essas áreas eu considero que foram destaques do Consórcio Nordeste ao longo desse ano. E também a luta no Congresso Nacional em pautas muito importantes, sobretudo relativas às finanças estaduais. O PROPAG, garantindo o Fundo de Equilíbrio Federativo, também a PEC 66, que trata das dívidas previdenciárias e precatórios, também foi uma luta grande que tivemos. A reforma tributária, que foi aprovada nos anos anteriores, mas está sendo concluída nesse ano, com as regulamentações após a emenda constitucional. Então é uma luta coletiva. E, sobretudo, o compartilhamento de boas práticas entre os estados, através das 18 câmaras temáticas. Então, na área da educação, da segurança, da saúde, da infraestrutura, da segurança hídrica, da agricultura familiar, há muita cooperação entre os nossos secretários. Então, o que o Estado está fazendo bem feito, ele passa para os demais se aproveitam dessa experiência e, de certa forma, o Nordeste cresce unido em várias políticas públicas. Foi possível essa unidade mundial? Que gargalo, que desafio o Nordeste precisa enfrentar desse estudo? Acaba de sair aqui, chegamos agora no Consórcio Nordeste. Nós encomendamos vários estudos com instituições de renome, como o Banco Mundial. Estamos também tratando com o IBRE, o Instituto Brasileiro de Economia ligado à FGV. Também o professor Jorge Abad, o IX, na parte de transição energética. Então, o desafio, claro, que é o desafio econômico principal. Evoluímos muito ao longo das últimas décadas, mas ainda temos um espaço enorme para aproveitar exatamente esses potenciais que eu citei anteriormente. Transição energética, também a parte da agropecuária, muito importante. Aproveitarmos a economia digital e o turismo e a economia criativa. Será essa unidade dos governadores e governadoras com diferenças, mas que o Nordeste avançou dentro do consórcio? Olha, claro que cada estado e cada governo tem as suas especificidades. Isso é evidente. O Nordeste não é um bloco totalmente homogêneo, mas há muitas similaridades nos desafios e nas oportunidades que nós temos. E é por isso que o Consórcio Nordeste funciona tão bem desde 2019, quando foi criado lá na legislatura anterior, com o atual ministro Rui Costa, o atual ministro Wellington Dias e tantos outros que contribuíram para a formação desse consórcio. Então, essa ligação cultural, econômica, essa similaridade que nós temos, inclusive política, todos fazemos parte do mesmo campo político, ajuda nessa harmonização interfederativa que o Consórcio Nordeste representa. O que pode impactar a isenção do imposto de renda na economia do Nordeste e do Piauí especificamente? Olha, essa foi talvez o maior legado desse mandato do presidente Lula. Realmente é uma justiça social feita a partir da justiça tributária, do imposto de renda, para garantir exatamente que nós tenhamos mais recursos para quem mais precisa e com a contribuição dos super ricos. Então é justiça social de fato e que vai contribuir muito para a economia, porque esses 28 bilhões que passam a pertencer aos trabalhadores, sobretudo os que têm carteira assinada e que têm um desconto do imposto de renda no contra-cheque, e agora não terão mais para quem ganha até R$5.000, isso vai virar injeção de recursos na economia e, portanto, vai fortalecer
toda a sociedade. Então, essa, sem dúvida, a meu ver, é o maior legado desse terceiro mandato do presidente Lula. Quem vai presidir o consórcio daqui para frente, o seu sucessor? Já tem acordo, consenso? Olha, vamos daqui a pouco discutir, vai ter eleição daqui a pouquinho. Só uma pergunta para o senhor, como é que vai funcionar a central de inteligência? Passou um ano Olha, nós vamos ter uma apresentação hoje sobre esse processo, até para poder aprovar na Assembleia do Consórcio. Então, depois que a gente tiver essa apresentação, eu vou poder falar ao final da nossa reunião, até para poder garantir que todos os governadores participem das discussões que vão ser feitas daqui a pouquinho. O senhor falou que o Estado é um Estado vermelho. Então, qual é a explicação que se dá para mais 2 empréstimos, totalizando quase 13 bilhões de reais? Os empréstimos para obras. É isso que está garantindo o Piauí, o estado com a maior taxa de investimentos do Brasil. O governador pacificado a situação entre MDB e PT, PSD que o estado teve. Agora todos vão mostrar junto a partir do ano que vem. Como é? Pacificada a situação do MDB, Eu acho que sempre teve pacificado. Tudo aqui, a base é harmônica. Claro que há cada partido com as suas estratégias e a gente garante sempre que essa harmonia prevaleça nos entendimentos, inclusive para o próximo ano. Obrigado. Beleza? É isso aí, meninas. O governador vai entrar agora para receber mais 7 governadores do Nordeste para essa assembleia que vai começar agora e também vai durar pela tarde. A gente está aqui no Hotel Blue Tree para esperar esses governadores. Vamos faltar apenas com o governador de Sergipe, que não vai poder comparecer hoje, mas é para tratar sobre investimentos, né? Uma nova parceria com uma empresa chinesa de tecnologia, trazer cada vez mais investimentos aqui para o Nordeste, para ampliar essa qualidade aí. Muitos outros requisitos. Então a gente fica agora aqui para esperar os outros governadores e eu volto com vocês no estúdio, meninas. Muito obrigada, Nailza, pelas informações. A coletiva aconteceu, né, aqui no Blue Tree Hotel.